Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 26 de outubro, está em Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Meus irmãos, nós estamos acompanhando aqui já há várias semanas o Evangelho de Lucas e nos últimos dias, particularmente, Jesus está tendo falas mais direcionadas à questão do fim dos tempos ou da sua volta ou do juízo final. Ele nos falava esses dias, por exemplo, para estarmos com os rins cingidos, ou seja, preparados para quando ele vier a qualquer momento. E no Evangelho de hoje, ele nos apresenta uma mensagem que para alguns pode parecer muito estranha, porque parece que é um escândalo Jesus dizer que ele veio para trazer divisão. Aí vai ficar o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, por aí vai. O que Jesus quer dizer com isso? Às vezes, é claro que todos nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, somos chamados à comunhão, somos chamados à unidade. Jesus mesmo, pouco antes de ser morto, ele lá em João 17 rezou ao Pai pedindo o dom da unidade. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então, Jesus quer a nossa unidade, quer a nossa comunhão. Ele diz, por exemplo, no capítulo 13 de São João, nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, no amor que tiverdes uns para com os outros. Então ele quer sim a nossa comunhão, ele quer sim a unidade entre nós, a unidade entre todos aqueles que Deus constituiu para serem seus filhos. É claro, mas o que significa Jesus dizer no Evangelho de hoje que ele veio trazer divisão? É porque muitas vezes a gente tem uma visão distorcida, uma visão errada sobre o que significa criar comunhão ou unidade. Às vezes a gente acha que para estar em comunhão com os outros, nós podemos, por exemplo, relativizar a verdade. A gente pega, por exemplo, os princípios, os valores do Evangelho, relativiza e para, digamos assim, não ficar de mal com o outro, tanto faz, é isso mesmo, cada um pensa do seu jeito, a verdade é relativa, o bem é relativo. Isso é uma falsa comunhão. Não é uma comunhão verdadeira. É uma superficialidade, é um teatro. Do mesmo jeito que não é uma comunhão verdadeira quando a pessoa tem dificuldades, por exemplo, para fazer correção fraterna, e aí a pessoa que está ali do lado está fazendo coisas erradas, por exemplo, com outras pessoas toda hora, e você vai estar sendo omisso. A omissão não gera comunhão. Gera falta de fraternidade. É uma hipocrisia, é uma superficialidade. Então, toda comunhão é falsa quando ela é construída sobre o relativismo, quando ela é construída sobre a covardia, a omissão, a indiferença. Eu vou fingir que eu não estou vendo, porque senão aquela pessoa pode ficar chateada. É omissão, é indiferença. Ora, em relação à indiferença, em relação à
hipocrisia em relação ao relativismo e à omissão, de fato, para haver comunhão é preciso que haja inicialmente uma divisão. Dizer, olha, fulano, você está indo contra o Evangelho. Nós não estamos no mesmo grupo. Existe uma distinção, e é essa divisão que Jesus quer deixar claro aqui. Existe uma divisão entre aqueles que estão na verdade e aqueles que não estão. Aqueles que estão na caridade verdadeira e aqueles que não estão. Aqueles que estão na caridade, estão na verdade, são chamados sim a evangelizar os outros e a gerar comunhão com os outros. Mas essa comunhão nunca vai ser verdadeira na base da mentira, na base da superficialidade. Isso não significa que a gente deve ser moralista, ficar enchendo o saco dos outros, toda hora apontando o dedo na cara. Você não vive o que a igreja ensina e, em vez de evangelizar e ter aquele serviço, aquele apostolado de aproximação, de se encarnar na vida do outro, e a partir desse movimento de se encarnar e deixando que a verdade vá gradualmente sendo fecundada e aparecendo e resplandecendo naquele lugar, o caminho não é ser chato, o caminho não é ser moralista, mas também o caminho não é o da falsa comunhão. Não. Se é para ser falsa, é melhor dizer que há uma divisão inicial. Para partir dessa divisão inicial, aí sim, a gente ir gerando unidade, comunhão. Jesus, no Evangelho de hoje, também quer deixar claro que nós precisamos ter uma hierarquia entre os nossos valores e os nossos vínculos. O vínculo que nós temos com Deus, o vínculo que nós temos com Cristo, deve estar acima de todos os outros vínculos humanos, inclusive os vínculos familiares. Não significa que nós vamos desonrar pai e mãe, isso seria ir contra a vontade de Deus. Não significa que nós vamos ficar gratuitamente gerando confusão na nossa família ou nas nossas amizades. Mas significa que nós temos uma visão clara sobre o que é que vem primeiro, o que é que vem segundo, o que é que vem terceiro. E com certeza, em primeiro lugar vem a nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo, que deve balizar todas as outras. A gente não deve relativizar o nosso vínculo com Deus para criar falsos vínculos, vínculos ilusórios com outras pessoas, mesmo que sejam parentes. Nem sempre isso é fácil. Às vezes a gente vai ter que ir atrás de direção espiritual ou partilhar com pessoas mais experientes sobre como é que a gente deve agir naquela situação concreta, mas a gente deve ter clareza de que não podemos ser omissos, indiferentes, não podemos ser também moralistas, não podemos ser também superficiais e hipócritas. A verdadeira comunhão precisa ser gerada entre nós, mas deve ser gerada na base da verdade e da caridade verdadeira. Que a gente possa meditar hoje a partir do Evangelho na nossa oração pessoal. Será que há situações em que nós temos gerado uma falsa comunhão? Aparentemente nós estamos bem com aquela pessoa, mas nós não estamos ajudando aquela pessoa a ser melhor. Não estamos ajudando aquela pessoa a se santificar mais. Estamos talvez passando a mão na cabeça dela na hora que ela peca, na hora que ela erra, ou estamos fingindo ser alguma coisa que nós não somos realmente. Será que nós estamos criando falsas unidades, falsas comunhões? Somos chamados sim à comunhão e à unidade, mas a comunhão verdadeira, a unidade verdadeira. Que a Virgem Maria venha interceder por nós e o Espírito Santo possa nos conduzir nessa oração pessoal a perceber quais são as situações em que nós temos gerado uma falsa comunhão, talvez forçando a barra, de uma forma sem discernimento, e quais são as situações em que a gente tem colaborado para gerar uma comunhão verdadeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.